Olá! Está no ar mais um programa Versão Destaque, aqui pela Rádio Exclusiva para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos em um formato completamente diferente do que vocês estão acostumados. Porém, é muito importante, porque hoje nós vamos abordar um assunto que eu acredito que é para lá de conveniente diante do cenário que nós estamos vivendo. E eu acredito que esse programa é justamente a oportunidade que todos nós estamos tendo, que você está tendo aí na sua casa, de compreender melhor sobre políticas públicas, sobre como as políticas públicas podem beneficiar, sendo bem conduzido, né? Como pode beneficiar nós, cidadãos, né? As pessoas que estamos, nós que estamos vivendo, né? Nessa sociedade e com muito mais esclarecimento. Nós temos aqui alguns entrevistados, né? Destaques da semana. Estamos aqui com o Major Ricardo Silva. Vocês que acompanham o programa, vocês já conhecem ele, porque ele vem contribuindo com seus conteúdos riquíssimos, né? Nos agregando, fazendo a gente compreender melhor como funciona a política em si, como que é as políticas públicas, algo que muitas vezes a gente ouve falar, mas a gente não tem compreensão mais clara, e ele vem sempre aqui esclarecer, nos doando, né, esse conteúdo, conhecimento em prol da sociedade. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Sônia. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui novamente, ao vivo e presente, né, na Rádio Exclusiva FM. É uma grande satisfação de ter essa conversa bacana. Bom, nós temos aqui, gente, porque assim, nós vamos falar de políticas públicas e nós vamos falar de Projeto Bombeiro Mirim, que eu particularmente não conheço e vou ficar muito feliz, além de conhecer, estar compartilhando com cada um de vocês. Nós temos aqui o Rogério Pontes, né, que é bombeiro civil, e temos o Márcio Teodoro também, que é bombeiro civil. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Ô, Rogério, gente. Prazer a todos aí, obrigado. Obrigado, Sônia, pelo convite, Major, obrigado pelo convite e estamos aí. Márcio Teodoro, né? Mais conhecido como Teodoro, né? Teodoro, nome de guerra, Teodoro. Teodoro. Boa tarde a todos, o Márcio Teodoro, bombeiro civil. Agradecer a presença de todos aí, a oportunidade da Sônia, o Major também que nos concedeu esse espaço aí. Falar um pouco sobre o Projeto Bombeiro Mirim, o que vem a ser o Projeto Bombeiro Mirim e a influência também que tem na vida da sociedade num todo aí. Sim, até mesmo porque, se a gente for parar para pensar, existem tantos projetos legais, tantos que a gente pode estar agregando, né? E ser agregado, e a gente não tem nem conhecimento que existe. E eu acredito que o projeto Bombeiro Mirim é um deles, né? O que é exatamente isso? Qual é o trabalho que é realizado? Então, Sônia, nós vamos discorrer aqui sobre o grupamento, né, tático, que é uma associação. Né? O Rogério e o Teodoro vão falar bastante, né, dos trabalhos da associação deles. É uma ONG, né, é uma instituição sem fins lucrativos, com intenções e trabalhos para formações, né, tanto profissionalizante como na questão social. E, se você me permite, eu queria dar início hoje, né, sobre um assunto que é muito importante, é uma comemoração que nós, homens públicos, estamos tendo desde ontem. A sociedade vai ter muito que ganhar, que foi com o marco do saneamento básico, que foi aprovado no Senado Federal. E isso é uma vitória de todos que pensam na população. Eu, nos meus 32 anos de serviço público, atuando em prol da sociedade, visualizei e vivenciei a quantidade de pessoas no nosso país que não tem saneamento básico. Eu fiquei espantado com os dados que saíram ontem. São 104 milhões de pessoas que não têm o saneamento básico completo no nosso país. Sério? 104 milhões de pessoas. É muito? Eu lembro que eu comentei com você numa das nossas lives, que eu comentei que aqui na região sudeste nós tínhamos 20 milhões de pessoas, mas a região sudeste é a região mais desenvolvida do país. A região sudeste, a sul, centro-oeste. E a região nordeste tem muito acúmulo com esse problema do saneamento básico. E esse marco
né, é o quê? Serão projetos e investimentos muito grandes de recursos ao saneamento básico. Então as pessoas terão água potável, esgoto, né, com encanamento. Então vai ser assim, praticamente um divisor de águas nas políticas públicas aqui no nosso país. Estamos muito contentes. E não, como homem público, né, sou suplente de deputado estadual, sou major da Polícia Militar, eu venho trazer essa notícia para os senhores, para quem não sabe ainda, sobre o marco do saneamento básico. Isso é muito importante, ou seja, um grande avanço para a sociedade. Um divisor de águas num país onde tem 210 milhões de pessoas e a metade não tem saneamento básico. E o saneamento básico é o mínimo, né, que as pessoas devem ter para ter uma saúde de qualidade, né? Hoje nós ainda estamos vivendo a questão da pandemia, isso em nível mundial. Sim. E o país, Brasil, tem a metade da população sem saneamento básico. Então a pessoa não tem água potável, água para fazer a higienização das suas mãos. Imagine, nós estamos falando muito de álcool gel, de distanciamento social, porém, você não ter o mínimo dentro da sua casa para você ter a sua higiene, tomar um banho, lavar as mãos, água potável, né? Nós sabemos que temos muitas doenças ainda no Brasil, que são doenças que não existem mais em primeiro mundo, em países de primeiro mundo. Nós temos ainda caso de cólera, né, no Brasil. Problemas de vermes, né, de doenças como a esquistossomose, tal. Tudo bem, tem a ver muito com a questão de vetores, né, dos insetos, mas também o saneamento básico tem a ver com isso. Água parada, esgoto ao céu aberto, a proliferação de mosquitos, dengue, chikungunya, zika, e aí você coloca aí uma grande margem de doenças, tudo que tem a ver com o saneamento básico. Que muitas vezes não fica nem claro, né? A gente acaba tendo uma vida que, por mais que muitos achem assim, que é simples, tem pessoas que vivem numa situação muito mais precária e difícil, né? Situação de miséria. Miséria extrema. Extrema, né? Extrema. Aqui no Brasil não tem como um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, como o Brasil, eu sempre digo isso nas entrevistas que nós vamos, nos programas, o Brasil é um país rico, país muito rico, porém com uma desigualdade social imensa. A mesma proporção que o Brasil tem de riquezas, tem a proporção de desigualdade social. E hoje nós estamos aqui com pessoas que querem diminuir essa desigualdade social. O Rogério e o Teodoro, eles são pessoas que trabalham no terceiro setor, né, em instituições sem fins lucrativos, com a intenção de desenvolvimento e evolução, para a gente diminuir essa desigualdade social, tanto na economia quanto também na questão de educação, saúde, saneamento básico, né? Nós vamos discorrer aqui durante a nossa conversa, eu vou falar de alguns projetos juvenis, né, mirins, que nós temos lá dentro do nosso método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária. Nós vamos falar de alguns. Né? Mas deixa os meninos se apresentar, né? Deixa eles falarem um pouquinho do grupamento. Contem, é muito importante. Vocês que estão nos acompanhando, o pessoal já está aqui mandando algumas mensagens entrando. É muito importante vocês também se permitirem, porque eu falo que depois que o Major Ricardo Silva, passou a integrar, né, o programa, passando o seu conhecimento na política, eu vejo que a gente só consegue mudar o cenário a partir do momento que todos nós nos permitimos ouvir e compreender como funciona, né, os processos, qual é a realidade, porque é muito fácil a gente falar, a gente tirar conclusões sem ter conhecimento nenhum, apenas no achismo, né? E quando a gente, de fato, se permite, quando você aí na sua casa se permite ouvir, compreender como funciona, como são os processos, porque é muito fácil falar que ninguém faz nada. Mas e o que realmente é feito que as pessoas não falam e nem comentam? Né? Então, eu acredito que esse é um momento de vocês perceberem que tem pessoas assim que também estão lutando para realmente fazer alguma coisa acontecer. E é legal a gente poder compartilhar isso com você, com as pessoas, e você que está nos assistindo também, pegar esse momento e compartilhar, porque eu vejo que é muito fácil, né?
As pessoas compartilham tudo que não vai agregar nada. Tem conteúdo que a gente fala assim, nossa, o que isso aqui está agregando, né? E aí o pessoal vai lá e compartilha, né? E agora, conteúdo que vai agregar, enriquecer o seu conhecimento, vai enriquecer possibilidades de você ter um novo olhar e até perceber que você também, de alguma forma, pode contribuir, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a contribuição não está no alcance, né? Dela, ou da pessoa, ou de si mesmo. E está muito mais próximo do que pode se imaginar, né? Muito mais próximo. Então, se permita, pergunte, aproveite esse momento. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir profissionais que estão aí se dispondo voluntariadamente, né, sendo voluntários, para fazer acontecer. Então, pergunte. O Major Ricardo Silva também tem alguma pergunta? Realize essas perguntas também. Aproveite esse momento. Esse momento, ele é nosso, ele é seu. Então, aproveite para tirar dúvidas, esclarecer, porque são pessoas que, de certa forma, estão dispostas a esclarecer essas dúvidas e a mostrar que existe, sim, situações realmente, de fato, acontecendo, né? Agora, me contem, gente, eu quero saber aqui, Rogério e Márcio Teodoro, me fale sobre a associação. O que realmente, de fato, vocês realizam? Como que vocês agregam valor na vida das crianças? Bom, a princípio, quando a ideologia do grupamento surgiu, foi unir duas coisas que eu sempre gostei muito: trabalho social, que eu faço já desde os 15 anos de idade, né? E a minha profissão, né? E eu vejo que a profissão do bombeiro civil, bombeiro em si, chama muita atenção e as pessoas têm muito respeito por isso, né? E os grupamentos voluntários que tem, né? Existem muitos aí, não só o nosso, mas foi que ajudar a comunidade que precisa, né? A gente vê aí a comunidade passando por muitas dificuldades, as crianças aí numa vulnerabilidade muito grande, né? Abandonadas, às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, a criança fica na rua. E o intuito nosso, né, Teodoro, foi que montar o grupamento, né, para que a gente pudesse não só exercer o nosso trabalho como bombeiro, mas também levar a parte de prevenção para as crianças, dar uma outra oportunidade para elas, né? Que às vezes ela vive na comunidade onde tem o tráfico de drogas, né? Às vezes até mesmo a prostituição infantil, e ela acha que aquilo é a vida que ela vai ter. E o grupamento veio para isso, para mostrar para ela que ela tem uma outra oportunidade, que ela depende dela a escolha, né? Que ela tem uma escolha. Quanto tempo vocês já realizam esse trabalho? Com o grupamento em si, eu faço desde 2015, né? Bastante tempo, Bastante né? tempo, né? 2015. E qual a idade das crianças que vocês atendem? Vocês vão em comunidades carentes? Como que é realizado esse trabalho? A gente fez uma parceria com a sede de bairro, né? Associação de bairro, onde fomos lá na associação, demos cursos gratuitos, profissionalizantes para os próprios moradores do bairro, né? E com isso a gente consegue trazer tanto o pai e a mãe, como a criança também. Porque não adianta você só conscientizar a criança, você tem que conscientizar o pai também, que às vezes ele também pode ter uma outra escolha, né? Às vezes a criança está lá, o pai está fazendo uma coisa errada, a própria criança vai chamar a atenção. Pô, pai, não faz isso, aprendi que isso é errado. O pai já vai ficar meio assim, onde você aprendeu? Aí ele vai buscar esse conhecimento também, né? E vice-versa. Teve uma situação que o Conselho Tutelar levou uma criança para nós, estava dando muito problema, e essa criança mudou, né? No decorrer do curso mudou, foi exemplo, o pai elogiou, né? E teve uma outra situação que a criança de 8 anos salvou a avó dela, né? Estava com um problema, ela ligou, e da maneira dela, como criança, ela ligou para o 93, passou as informações, e a pessoa do outro lado lá viu que era algo real, né? Mandou uma viatura lá e constatou realmente que a avó estava passando muito mal e foi socorrida a criança, né? E a gente passa a ensinar a criança também a seguro doméstico, a segurança doméstica, acidente doméstico, que muitas das vezes acontece, a criança ingerir algum produto químico dentro de casa, né? Então a gente passa a orientar todas essas coisas dentro do projeto. Então, além de social, né, os projetos eles são de forma assim até educacional. Sim. Correto? Sim. Nós
nós tentamos fazer um trabalho não só com a criança, mas com os pais, né? Às vezes o pai não tem dinheiro, às vezes o currículo do pai ou da mãe não está apto, né, para trabalhar na empresa. Então, o que nós fazemos? Damos esse curso na associação, né, com parcerias, gratuitamente, onde a gente capacita os pais, né, na NR35, né, que é o trabalho em altura, NR33, que é o espaço confinado, né, NR6, né, que é EPI. Então, assim, primeiros socorros, brigada de incêndio. Então, a gente vai fazendo esse tipo de trabalho com o pai. Tanto que nessa associação, cinco pais, né? Cinco pessoas arrumaram o serviço. Olha, que legal. Porque eles foram e uma das exigências da empresa foi esses cursos, né? E voltaram, agradeceram, porque o curso em si é caro, né? E aí, para eles que moram na comunidade, teve uma acessibilidade tremenda. Sônia, o bombeiro, né? Eu sou policial militar e o bombeiro aqui no estado de São Paulo, ele é um policial militar, isso no bombeiro militar. O bombeiro, ele é muito técnico e tem muitos procedimentos, né? Procedimentos padrões, é uma questão assim muito científica de se fazer o trabalho. E é um serviço que envolve muito custeio. Material, equipamento, EPIs. A boa vontade desses rapazes, né, que é o principal, que para mim o fator humano é o principal, sim, necessita também de pessoas, né, do mundo, que eu falo sempre que no método Major Ricardo Silva, nós temos que ter a figura da iniciativa privada para que invistam em projetos como os deles. Olha, em pouco tempo, né, o trabalho que eles fizeram, já famílias se usufruindo, reestruturando. Realmente tendo uma nova oportunidade, um novo olhar, uma nova visão de vida, né? Que às vezes ficava ali sem saber, sem perspectiva nenhuma, né? Digamos assim, né? Sim. Total, né? E com conhecimento acaba realmente... O bombeiro civil, hoje ele é regulamentado, existe legislação para que exista o bombeiro civil, e na nossa mentalidade a gente vai querer investir muito. Porque o bombeiro militar, né, desde da época dos anos 70, ali, que teve alguns incêndios importantes aqui, importantes, digo assim, de magnitude, né, grande, dos anos 70, foi o do Andraus e do Joelma, os bombeiros militares eles começaram a ser muito equipados. O investimento foi muito grande, porque São Paulo é uma megalópole, né, uma metrópole, é uma cidade muito grande. Então, houve essa necessidade. Agora, na questão social e educacional, as ONGs, os institutos, as associações como o grupamento são muito importantes nesses projetos para crianças. Porque imagina, a pedagogia que eles usam, que eles são professores, são instrutores, que eles usam nas crianças, as crianças usam de forma da andragogia nos adultos. Porque eles vão falar um pouquinho aqui da questão dos primeiros socorros, que faz parte também de bombeiros. Imagine, você chegar em casa, pai, você tem que fazer esse procedimento se a mamãe tiver um problema, a vovó, a titia. Então, é a pedagogia deles nas crianças e as crianças chegando em casa usando de andragogia, ensinando adultos, né? Eu vou falar um pouco depois dos projetos mirins que nós temos no nosso método, que é pura pedagogia para eles, mas é andragogia para os adultos. E outra, já começa de novinho, né, uma nova conscientização. Já começa novo. Então, por exemplo, nós adultos, né, a gente teve uma criação, a gente teve uma conscientização. Hoje as crianças estão tendo a oportunidade de criar novos valores, novos conhecimentos. Lógico que isso vai construir um futuro completamente diferente. E eu acredito que o trabalho que vocês vêm realizando é com essa base, né, de criar novas esperanças e novas possibilidades. Sim, acredito que se cada um fizer um pouco, acho que a gente não teria tanta criança na rua, no farol, pedindo, ou sendo até mesmo usada, né, na criminalidade. E o objetivo nosso é fazer a diferença, né? Tem pessoas que não podem nos ajudar, né? Elas não sabem como ajudar, mas às vezes ela pode nos ajudar o grupamento ou as ONGs em si
com a cesta básica, porque muitas das vezes a criança em si não tem nem o que comer dentro de casa, então acabamos juntando cesta básica e dando para a criança, né? Leva para o pai. Então é um meio, né? Às vezes você não... A vida está tão corrida que a pessoa não tem o dia para ir, né? Então, já que ela não tem o dia, às vezes um pouco que ela puder ajudar, já nos ajuda. Porque aí a gente pode reverter isso para as crianças, né? Que tanto precisam aí. Né, que a gente vê aí essa dificuldade, essa limitação para elas, né? E vocês estão abertos a doações também, do que precisar? Sim, sempre estamos abertos a doações, né? Lá no nosso bairro, onde a gente tem a nossa sede, que é em Santo André, acho que foi o ano passado, né, que teve uma enchente muito grande no começo do ano e teve famílias que perderam tudo, né? Então, o que nós fizemos? Juntamos os nossos bombeiros lá, o pessoal, arrecadamos móveis, roupas, levamos na casa dessas pessoas, né? E muita criança perdeu brinquedo. Então, esse foi o nosso projeto. A gente em parceria com a Inovação, que é uma outra ONG, né? E então, juntos, fomos lá e fizemos essa diferença para essas famílias. Tanto que a maioria das crianças que estão conosco são famílias, são integrantes dessas famílias que perderam tudo, né? Como que funciona? Vocês começam a realizar esse trabalho, tem uma faixa etária para começar? Deixa o Teodoro falar um pouquinho. Vai, né? Teodoro, nos conte, a gente quer saber também, agora, né? Sim, tem muita coisa. Fala, querido. Sobre a faixa etária, temos sim, o primeiro trabalho é com crianças a partir dos 8 anos de idade até os 12 anos de idade. Só que nós acabamos observando o levantamento na região que tinham crianças de mais idade, 14 anos, 16 anos também. Então, assim, não tinha como pegar só esses de 8, o de 12 e deixar os de 14 e 16. Sim. Sendo que hoje em dia os de 14 e 16 anos, o Major sabe muito bem disso aí, é uma fase etária mais crítica que tem. É esses 14 e 16 anos. Então a gente abriu um leque para ter um outro tratamento diferenciado, um trabalho diferenciado com esse menor também. A minha esposa ela é professora, ela diz, a base de tudo é a educação. Quando você entende o que é a base de tudo educação, não é a educação dada lá na escola. Não é só o professor o responsável por essa educação. Então, nós, como grupamentos, nós absorvemos o quê? A educação e a humanização. É eu ter essa educação humanizada. É eu chegar em uma comunidade ou num bairro nobre também, tratar todo mundo igual. Não fazer asepsia dessas pessoas. Aqui é um bairro pobre, aqui é um bairro muito humilde, não. Nós estamos ali para trazer o quê? A educação para essa criança. Cumprir aquela parte a qual o Estado, às vezes, não tem a possibilidade de cumprir com essa criança. E algumas pessoas nos perguntam, né? Mas vocês têm um grupamento de bombeiro mirim, vocês vão incentivar essas crianças a ser bombeira? Se for bombeiro, eu vou ficar muito feliz. Orgulho, né? Porque começou ali, gente. Eu vou ficar super feliz. Imagina. Mas a nossa ideia é dar aquele start na criança, é virar aquela chavinha. Porque muitas vezes a gente conhece que a pessoa fala assim, o que eu vou ser na vida? As pessoas ficam limitadas, elas não sabem o que ela pode ser, porque elas não têm um incentivo. Não sabe o potencial. E não tem, né, a visão de possibilidades maiores, né? Tem. Você, quando você dá um treinamento de bombeiro, porque hoje em dia a sociedade em geral ela tem muito reconhecimento com o bombeiro. Ela aceita muito o bombeiro. É uma das instituições mais confiáveis que tem no mundo é o bombeiro. Então, você gera esse start nessa criança, você desperta. E ali também você reconhece também a capacidade de cada um. Você consegue trabalhar com essas crianças. Então, ali, eu sou um projeto Bombeiro Mirim, mas dali eu posso sair ali um psicólogo, um médico, um advogado, pode ser ali um grande empresário. Você fala, mas eu tenho o sonho de ser DJ. Seja um DJ, mas seja um bom DJ. Eu quero ser um policial. Seja um bom policial. É dar esse start, é passar para a criança a confiança, porque o bombeiro é isso, é passar confiança. Então, nosso trabalho é pegar as crianças dos 18 anos, que é a faixa mais fácil de você começar a trabalhar, né, ter uma metodologia melhor com a criança, e levar até os 16 anos. Claro que depois, certeza, virão pessoas maiores também. Como temos as pessoas maiores, os próprios bombeiros civis. Até no caminho para cá, nós estamos falando no veículo, que às vezes o bombeiro fala, eu me formei e não estou conseguindo emprego. Mas por que você não está conseguindo emprego? O que está te levando a não conseguir conquistar o seu primeiro emprego?
A gente sabe que o país passa por uma situação difícil, mas trabalhe, você tem que trabalhar, tem que estar motivado. Não, eu quero, eu consigo. Nós começamos de bombeiro há mais de 14 anos aí, não foi fácil para nós. Hoje nós estamos assim num patamar mais tranquilo, mas nós batalhamos muito. Ralamos muito. Sim, não é nada da noite pro dia, não é da noite pro né? dia. Tá vendo? Olha o que eu sempre falo para todos vocês que acompanham os conteúdos. Às vezes vocês acham que é tudo da noite pro dia, né? E tudo é uma construção. Para hoje vocês estarem aqui, vocês viveram vários processos. Sim, vários processos. Como igual, o Pontes também foi escoteiro. Eu tive meu primeiro contato com o escoteiro mirim aos 12 anos de idade. Eu faço esse ano, agora em dezembro, 42 anos. Quer dizer, a sementinha foi plantada lá quase 30 anos atrás. Isso que eu ia perguntar para vocês. Hoje 30 vocês realizam esse trabalho com as crianças, porém vocês também já viveram essa experiência? Já. Eu também vim de uma família com muitos problemas também, né? Meu pai era alcoólatra, né? Espancava muito a gente, né? Então, o meio de eu não ficar tão sozinho em casa, eu fui pro escoteiro. Eu morava na Itaquera, cidade de Tiradentes, naquela época, e passei a fazer parte do escoteiro. Depois mudei para Itaquera e aí entrei no Bombeiro Mirim, que tem uma base do Bombeiro Militar lá no Parque do Carmo. E na época a gente participávamos lá, né? Então isso mudou muito a minha vida, né? Hoje, aos 16 anos já na área, hoje eu falo para você que eu tive sim a semente, né? Mas você, na época, né? Agora eu vou voltar lá atrás, né? Que eu acredito que é a curiosidade. E a criança, muitos têm essa coisa do bombeiro, o que é? Quando você iniciou, quando você era criança, como que era a sua visão na época? Como que você vislumbrava isso? Você pensava em ser bombeiro? Como que você falou assim, não, eu quero ser um bombeiro mirim, ou eu quero viver essa experiência? Como que foi isso? Olha, minha mãe mesmo já fala, meu filho nunca me pediu bola, nunca gostou de soltar pipa, nunca correu atrás de bola, mas passava uma sirene do bombeiro ou da polícia, ele se empolgava, ele gostava, ele admirava, ele ia atrás, sabe? Ele ficava curioso para perguntar. Eu sempre gostei disso e hoje eu me sinto realizado com a profissão que eu tenho, né? Com aquilo que eu me tornei hoje, né? Que eu posso ser exemplo e, né, as crianças, quando a gente vai na escola dar treinamento de brigada, as crianças do nada levantam e vêm te dar um abraço, e isso não tem dinheiro que pague. Não tem uma outra satisfação da criança vir querer tirar uma foto com você, sabe? E poder você ver o sorriso dela, né? Isso aí, às vezes as pessoas falam assim, tudo é dinheiro. Eu já ouvi falar assim, você fica fazendo serviço voluntário, isso não vai pagar suas contas. Realmente, não vai pagar minhas contas, mas vai me tornar mais ser humano. Né? Vai me tornar mais ser humano. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje em dia. O ser humano se tornou muito intolerante com muita coisa. E precisamos de retomar essa humanidade. Né? Como que a gente faz isso? Fazendo trabalho voluntário. Né? Ajudando aqueles que precisam. Às vezes você está na sua casa envolvido com tanto problema que às vezes quando você sai da sua casa para ajudar uma outra pessoa, você vê que ela tem um problema muito maior do que o seu. Aí você passa a ter uma outra mentalidade e você muda seu foco de visão. Isso sim, é uma forma de conscientização, né? E de percepção, né? De vida. Às vezes você acha que está ruim de um jeito, mas você vê uma situação tão pior e aquela pessoa ali ainda está lutando, está feliz, acontecendo, aí você fala, nossa, o que eu estou reclamando, né? Acho que todos nós passamos por isso, né? Às vezes a gente acha que está ruim, quando você acha que está ruim alguma coisa, olha o próximo, assim, olha aquela pessoa assim e fala, nossa, ela está bem pior e ela está ali firme e forte. A gente se anima, Sônia, no terceiro setor, quando houve... A gente até se emociona, né? Porque eu também fui bombeiro mirim. Jura? Eu fui policial mirim e bombeiro mirim. Meu pai é oriundo da Polícia Militar, né? Meu avô foi policial administrativo lá no Rio de Janeiro, mas era uma polícia que existia na época, na Siderúrgica Nacional. E o meu pai foi militar, foi bombeiro também. E na época eu tinha 7, 8 anos. Tenho uma carteirinha até hoje, com orgulho. Sério? Então, ser bombeiro mirim tem todas essas vantagens. Eles atuam no mundo civil e é importante nós frisarmos aqui que não há necessidade de fazermos projetos, né? O bombeiro militar da Polícia Militar é uma instituição forte, né? Com mais de quase 190 anos
de existência. Porém, esses grupamentos, essas associações, essas ONGs, né, como o grupamento tático, fazem trabalhos, não digo melhores, mas muito parecidos que os bombeiros militares. Então, eles têm uma importância muito grande. E nós vamos atuar muito com eles. Nós vamos investir nesse tipo de segmento. Porque a gente sabe que a pedagogia, né, a educação informal, ela está sendo jogada no lixo. Aquele projeto do menor abraçado que nós criamos, ele fica conectado com outros projetos. Eu preciso de projetos como os deles para fazer o projeto Menor Abraçado, que é a educação informal que foi embora. A família, a mãe, o pai, está deixando os filhos à mercê de pessoas que às vezes não criarão da maneira que deveria. Muitas vezes uma avó, um avô não tem condições de cuidar de 2, 3 netos. Então, essa educação informal, que é a educação até os 6 anos de idade, ela está sendo jogada no lixo. Nós estamos perdendo isso aí. Então, talvez nós consigamos recuperar com esse menor abraçado. Porque a faixa etária é essa, de 6 a 12 anos de idade. De crianças já problemáticas, com problema já de não obedecer os pais, não respeitar os idosos, os mais velhos. E um projeto como o do grupamento tático, ele consegue pegar essa filosofia de poder cuidar de crianças na educação informal. Então, quando eu fui procurado, nós nos conhecemos no Facebook, né? Eu fiquei muito feliz. Olha, porque eles são de Santo André, né? O Teodoro é de Mauá, mas o grupamento é de Santo André. Nós conversamos em menos de 2, 3 minutos, já estávamos trocando o telefone, já marcando reunião, né? Ai, que ótimo. Para podermos trabalhar juntos em projetos ali na cidade de Santo André. E o menor abraçado, né? Já vai ser agora redundante que eu vou falar, mas vai abraçar sim os projetos do grupamento tático para podermos cuidar de crianças em comunidades pobres, não só em comunidades pobres, porque a gente sabe que muitas pessoas da nível C, D, C, B, deixam também as crianças em algumas escolas e nós vamos para dentro das escolas. Nós vamos tratar também, vamos cuidar, vamos mostrar os trabalhos em escolas públicas e também em particulares. Isso de uma forma voluntária, filantrópica, que é o que o terceiro setor faz. Então a gente fica muito emocionado com a questão, né, que o Rogério falou aqui, de ter, né, vir de uma família humilde, de um pai que não foi muito presente, foi até fruto, um pouco... né? Ele é o próprio fruto desse trabalho. Olha o exemplo que nós temos aqui. Olha o exemplo. Um homem, né, que está cuidando de outras crianças, que poderia estar usando como desculpa, né, Rogério, que eu sou excluído da sociedade, está nas drogas, está roubando, está cometendo crime. Não. É um homem aqui formado e forma outras crianças. Então, a pessoa, né, o grupamento, o Teodoro tem a história dele também para contar. É maravilhoso ouvir essas histórias de pessoas como eles que estão vencendo e vencerão cada vez mais. O Teodoro teve também de infância? Como que foi? Não, eu, graças a Deus, tive uma família mais estabilizada. Eu só tive meu pai assim um pouco ausente, mas devido a ele trabalhava muito. O meu pai era aquela pessoa assim, eu sou responsável pela casa, eu tenho que trabalhar. Então nós éramos em três irmãos. Tem o Charles, foi falecido, o Luiz, que é o mais velho. Então minha mãe sempre cuidou da casa, meu pai trabalhava o tempo todo. Então eu não tinha muito convívio com meu pai. Mas isso também para mim não era um fator impeditivo nenhum. Eu não acusava meu pai, não acuso até hoje, porque assim, isso me gerou um grande fortalecimento. Porque eu vi meu pai trabalhando e falei, ele é responsável pela família. Essa foi a educação que ele me deu. Mas eu tive escola, não foi colégios particulares, mas estudei, consegui me formar. Hoje eu sou técnico de segurança, vou me graduar mais pra frente em gestão ambiental também. E minha mãe sempre muito presente ali. Humilde demais, minha mãe não sabia ler nem escrever, mas isso me fortalecia todos os dias. Falei, eu tenho uma mãe excelente, tenho meus irmãos, tenho meu pai que é um guerreiro, hoje está com 76 anos, mas é um guerreiro meu pai, me espelho muito nele. E eu desde pequeno, falei, minha mãe, eu quero ser polícia. Quero ser polícia. Que é isso? Desde novinho? Todas as crianças, quero ser polícia. Quando eu mudei para a cidade de Tiradentes, eu tinha uma faixa de 10 anos de idade,
E esse sonho de ser polícia. Minha mãe falava, não, se for me ser filho policial, não, ela achava muito perigoso. Não, que é perigoso, vai para a linha de frente, tomar tiro. E tinha o cabo Sildevan, ele era da Força Aérea, da Fábio, já deve ter aposentado hoje já. Ele tinha esse trabalho voluntário na cidade de Tiradentes, Guanás, de acolher os jovens ali. Quando eu vi aquele carro dele ali, com aquele emblema do lado, ele fardado ali, nossa... E você tinha qual idade nessa época? No tempo já estava com 12 anos. Ah, novinho também. Pirei. Falei, mãe, eu quero ir lá nessa associação. Minha mãe, mas você tem que conhecer. Minha mãe me levou uma vez lá. E no final de semana seguinte, eu já comecei a ir sozinho. Pegava o ônibus lá de Tiradentes até Guanás sozinho. Fiquei nessa instituição pelo menos 1 ano e meio. Que depois tiveram algumas dificuldades e tiveram que ceder o espaço deles lá. E o cabo Sildevante acabou seguindo para outra área dentro da Força Aérea. Mas essa semente ficou. Aí mais para frente comecei a me informar, me policiar mais quanto na sociedade o que eu poderia fazer, e comecei a procurar mais. Tentei vários concursos, mas minha mãe sempre orando, falava, você não vai ser polícia. Eu não consegui ser polícia mesmo. Não teve a bênção da mãe. Não teve a bênção da mãe. Não teve a bênção da mãe. Mas eu consegui ingressar também no Bombeiro Civil. Aí eu falei, isso não tem que ser para mim um fator de estagnação. Eu posso fazer muito. Lógico. Porque como bombeiro civil, a gente também tem um aprendizado muito grande. Eu busquei muito conhecimento, me formei como técnico, comecei a ampliar mais ainda, ficar mais técnica a visão. Aí chega um ponto que você fala, eu preciso compartilhar isso aí. Aí é onde a gente junta a nossa parte técnica com essa parte do social. E também foi em 2016, a gente se conheceu, eu, através do Marcelino, outro diretor nosso lá, nós já estávamos programando fazer um serviço voluntário. Ele falou assim, tem um rapaz aí, Rogério Ponte, Santo André, tem um serviço assim assado. Quando ele falou, eu falei, é isso. A conexão já aconteceu. Quando nós fomos conversar a primeira vez, já bateu a nossa história, assim, com o meio todo. E estamos até hoje aí. E aí foram ingressando outras pessoas também. E maravilha. O mais engraçado de tudo é que esse projeto do bombeiro, o nosso, do estatuto em si, eu já tinha pronto, né? Que eu vim do grupamento voluntário que tem em São Bernardo do Campo, né? E a gente dissolveu, aí montei esse nosso. E até então só tinha um papel e Deus foi trazendo as pessoas, né? Tem o Sidney, que é o nosso, né? Ele já fez parte da Defesa Civil, né? Aí tem o Teodoro que trouxe, tem o Tiago, que é um engenheiro elétrico, engenheiro elétrico e de segurança do trabalho. Ele faz parte também, é o nosso diretor de ensino. Então nós temos uma estrutura, né, na nossa diretoria para a gente poder dar esse retorno para a população da melhor maneira, né? Quem quiser participar, todas as crianças podem participar. Como que funciona isso? Ou vocês que abordam, ou tem um local que também as pessoas podem ir e colocar seus filhos? Precisa só ser comunidade carente? Como que funciona? O projeto em si, o grupamento, ele está aberto, né? Está sempre de portas abertas para qualquer pessoa que quer ser voluntário. Às vezes a pessoa não é bombeiro civil, mas ela quer ser voluntária. Lá na nossa sede, às vezes, a gente faz marmita para entregar para as pessoas. Às vezes a pessoa pode ir lá nos ajudar com alguma coisa. Não precisa de ser exatamente bombeiro, né? Em relação às crianças? Em relação às crianças, é aberta para todos os patamares, para então, as crianças. Então, os pais que estão, de repente, nos assistindo e eles achar, poxa, pode ser um aprendizado para o meu filho. Tem a idade de 8 anos, né? 8. Que você falou? De 8 anos até... Até 12, 14 anos. Até 12, anos. 14. Anos, então, pode sim entrar em contato que vocês vão passar as informações de como ela pode estar. Sim. Aí ela vai até a nossa sede, né? A gente monta uma lista, né, da criança, né? Os dados da criança, dos pais, o endereço, né? Como que é essa estrutura familiar dela, né? A gente monta uma reunião com os pais, mostra como vai ser a didática junto com os filhos, do ensino, de como vai ser esse processo. Traz o pai para participar junto conosco, né? A gente coloca as crianças para fazer uma apresentação para os pais, né? Elas mesmas atendendo, elas mesmas pranchando, elas mesmas fazendo a prevenção dentro de casa, né? A gente faz simulações para a criança aprender. Então, é aberto para qualquer tipo de criança, né? Seja da periferia, o pai ou a criança que tiver interesse e almejar, é só nos procurar que nós estaremos de porta aberta. Qual é o local ou qual o número que pode estar entrando? Nós estamos sediados lá no Jardim Ocara, em Santo André, a Rua Irajá 118.
Ó, anotem aí, hein, o endereço. Pode repetir novamente? Posso. É Rua Irajá, 118, Jardim Ocara, em Santo André. Então, se vocês têm interesse, já sabem o local, né? Então, pode realmente, de fato, estar entrando em contato, pegando mais informações. Enfim, nossa, tá bombando aqui, tem muita pergunta. O negócio tá que tá aqui. Bom, eu sei que o Major Ricardo Silva, ele tem o projeto dele, nós já falamos aqui algumas vezes também, tá? E lógico que com o tempo ele também vai expondo, né, essa visão relacionada aos projetos que você vem, né, realizando e tem aí à disposição. Tem algumas pessoas que perguntaram, que às vezes pensam que políticas públicas é exatamente só política, né? Tem como esclarecer novamente o que é políticas públicas para as pessoas compreenderem, obrigada, para as pessoas compreenderem exatamente o que nós estamos falando aqui para elas em relação a esse projeto específico agora? Bem, as políticas públicas envolvem vários segmentos da sociedade, né? Saúde, a questão da educação, segurança pública, saneamento básico. Quando nós criamos o método, o Major Ricardo Silva, de fazer polícia comunitária, era para fazer, materializar a filosofia do sistema Coban, né? E o sistema Coban, ele visa a segurança pública. Porém, nós sabemos que todos os segmentos, né, desembocam na segurança pública. Então, eu tenho que repetir sempre isso, que as pessoas falam, mas é polícia, não sei o que, tal. Sim, a segurança pública, o policial militar, o policial civil, federal, a guarda municipal, ela é um agente de segurança pública. Mas a segurança pública, ela começa a ser construída lá atrás, na saúde pública. Falando tanto de saneamento básico, né? No saneamento básico, na saúde pública. A Cracolândia é um problema de saúde pública. Porém, os envolvidos na Cracolândia acabam se tornando usuários de entorpecente, às vezes um traficante, comete alguns crimes. Então, você precisa trabalhar em políticas públicas na questão de saúde, em projetos e políticas públicas na saúde, para poder eliminar, lá na frente, um problema de segurança pública. Saneamento básico. Hoje nós estamos vendo a questão da pandemia. Sem saneamento básico, o país não desenvolve. A população não evolui. Então, vamos criar projetos e políticas públicas em saneamento básico. Na questão da educação, essa é a mais, digo assim, que tem mais publicidade para se estourar, né, lá na frente na segurança pública. Esse problema aí não é de segurança, é um problema de educação. Realmente. Mas onde nós vamos começar a construir os projetos de educação para não desembocar na segurança pública? Onde? Quando? Quando nós criamos o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária, nós pensamos em alguns projetos de base. E projetos como o deles. O Menor Abraçado, que cuida de crianças a partir dos 6 anos, porque perdeu a sua educação informal. Nós temos lá o Policial Juvenil, né? Como eu disse que eu também fui policial mirim. Nós mudamos o nome por conta do quê? São crianças que também vão ser... Ninguém vai ensinar, viu, gente? As pessoas ficam preocupadas por nós sermos policiais militares, ser militares. Ninguém vai colocar criança para ficar marchando, fazendo as atividades de garotos de 18 anos quando estão no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. São projetos educacionais mesmo, onde a criança, o policial juvenil, vai aprender como fazer um primeiros socorros, como ajudar uma pessoa que está atravessando a rua. Então é muito bacana você ver uma criança, é educação mesmo, é educacional o policial juvenil. E nós temos também o Trânsito Mirim. Foi um projeto que nós começamos lá em Santo André em 2010. Não foi para frente, porque todo projeto tem começo, meio e fim. Dependendo do comandante da polícia militar, do local que você trabalha, enquanto você está na região, o projeto vai seguindo. Se você for transferido, foi o meu caso, que trabalhei em 14 cidades, os projetos iam ficando para trás. Porém, o Trânsito Mirim é um projeto maravilhoso porque nós temos no Brasil uma incidência muito grande de mortes oriundas do trânsito. Sério? Aqui no Brasil são 300 mil mortes por ano, só de acidente de trânsito. Muito, né? É muito. Então o Brasil ainda tem que evoluir bastante na questão de trânsito. Então imagine, você pega uma criança de 10, 11 anos e ensina ela toda a questão de trânsito.
Você, de formas educativas, né? Sim. Lúdicas, você ensina a criança como ela deve ser no trânsito. Quando ela tiver 18 anos e for tirar a habilitação, que é um documento necessário para a pessoa dirigir, ela já sabe toda a educação de trânsito. E ela leva para casa também, quando nós falamos um pouquinho de andragogia, na pedagogia a gente usa com as crianças andragogia dentro de casa, ela pega e fala para o papai dela: ô pai, o senhor está correndo muito. O senhor está correndo, para, a velocidade é 30 por hora, o senhor está 60. Ô pai, o senhor avançou o sinal vermelho. Pura andragogia. A criança está ensinando o pai dela. Então, esses projetos para crianças, elas são projetos na área educacional. Então, as políticas públicas, Sônia, é isso. É você fazer projetos para os segmentos da sociedade. Que vai beneficiar a sociedade de forma muito positiva. Todos positivamente. E você é homem público, você está ali como homem público, você é uma pessoa que é ouvida, e você pode falar para o público, você tem que frisar esse lado das políticas públicas. Hoje nós estamos vendo uma situação muito triste por conta da pandemia, e eu estou vendo muito pouco as pessoas falando de políticas públicas. Que é o principal que vai apoiar essa situação, né? Um esclarecimento e uma melhor performance de todos, né, da sociedade. Exatamente. Como as políticas públicas vão atuar na questão de saúde, para que quando vier, tomara Deus que não venha por enquanto, né, essas pandemias vêm a cada 100 anos, mas se vier mais uma epidemia, o Brasil, a cidade de Santo André, São Paulo, Santo André, estejam preparados no sistema de saúde. Então nós temos que ter projetos de políticas públicas na questão de saúde para que abrace de uma forma menos trágica, né? Essa questão do isolamento social, do distanciamento social está sendo muito trágico, né? Pessoas perdendo seus empregos, tendo problemas de ansiedade, problemas de depressão. Aumentou, eu não sei se você sabe, mas aumentou o número de suicídios aqui no nosso estado de São Paulo, na época pandêmica. Aumentou o número de feminicídio. Alguns companheiros, esposos ou homens em geral agredindo mulheres dentro de casa. Aumentou. E isso é um problema muito sério, por conta do quê? De uma pandemia, do isolamento social. Ele é necessário, o distanciamento, por conta da questão da infectologia, né, que foi passado isso para nós. Sim. Porém, nós também colocamos o feminicídio como um dos problemas e segmentos de políticas públicas. Não adianta eu criar 200 delegacias da mulher se o marido, o companheiro, o esposo, o irmão, o pai não tem a educação necessária para atender a sua filha, a sua esposa. Então, nós temos que cuidar da base também. Então, políticas públicas, resumindo, né? A gente gosta de falar, resumindo, é isso, Sônia, é trabalhar com projetos mesmo para a sociedade de bem. Eu sempre digo isso, estou sempre de mãos dadas com a sociedade de bem desse país. O criminoso, o crime, a lei para eles. Agora, a sociedade de bem desse país merece, sim, projetos de políticas públicas, Sônia. Sim, e se beneficiar e saber que também pode contribuir como projetos, né, como esses. Porque, às vezes, eu percebo que o que falta, né, não só, gente, para todos nós, né, e tem muita coisa que é cultural, realmente é a informação de como atuar, o que realmente existe. Quando eu falei assim, vamos explicar o que é políticas públicas, porque a gente percebe que ainda precisamos de um avanço muito maior de compreensão em relação a esse termo políticas públicas, né? O país, ele está tão contaminado, achando que a política é isso, política é aquilo, coisa parecida, que esquece de olhar realmente para aquilo que está funcionando, mesmo que seja devagarzinho, né? Porque a gente sabe que não é da noite para o dia, mas esquece de olhar realmente, de fato, o que realmente está, o andamento dos outros segmentos. Às vezes, todos ficam focados no que está ali falando que está ruim, que não está legal, e esquece de olhar para o que realmente está sendo plantado, construído.
E isso só é fortalecido com o nosso apoio, com o meu apoio, com o apoio de todos os envolvidos, de você que está aí na sua casa, porque é igual eu falei, é muito fácil. Às vezes tem notícias que é terrível, não agrega em nada. Todo mundo compartilha. Agora eu quero ver quem de você que está aí na sua casa vai compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham a oportunidade de compreender melhor o que é políticas públicas, o que esse projeto também pode beneficiar as crianças, né, de alguma forma, o que o projeto Major Ricardo Silva tem para oferecer também, que vai contribuir com a sociedade. Então é muito importante essa empatia e essa contribuição de todos, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente se une e cada um faz a sua parte e aí realmente as coisas acontecem. Bom, temos aqui, Ricardo, ó, por incrível que pareça, é Ricardo Cas. Eu falei, temos aqui Ricardo, aí eu olhei o nome, eu falei, é o Ricardo também, né? Pergunta assim, Major, dentro dos seus projetos de base sustentável da Polícia Comunitária, o senhor possui algum projeto para saneamento básico? Projeto diretamente para saneamento básico? Sim. O saneamento básico, Sônia, é importante essa pergunta para esclarecer para a população. O saneamento básico hoje está nas mãos do poder público. Poder público. Então, o meu método, ele atua junto com o poder público, mas nos agentes da lei. O GCM, o policial militar. Usamos as instituições, as ONGs, né, que é o terceiro setor, que é a sociedade organizada, junto com a iniciativa privada. O poder público, ele é responsável pelo saneamento básico, mas não há nada que impeça, né, já existe algumas organizações que fazem a parte assistencialista, que não é diretamente ligada ao saneamento básico, mas atua ali com a alimentação das pessoas. E leva a parte educacional também. Ensina a pessoa como se higienizar, fazer a educação de higiene mesmo. Então, os projetos do método Major Ricardo Silva atuam indiretamente. Diretamente não. Diretamente é o poder público mesmo. Tanto que esse marco que foi votado essa semana, que foi uma vitória que nós tivemos aqui para o Brasil, o divisor de águas, foi feito no Senado. Então nós vamos começar agora a nos adaptar a esse marco. Vai vir muito investimento, tanto público como investimento da iniciativa privada. E nós, com nossas instituições, nossos institutos, vamos preparar projetos. Em princípio, hoje, só de forma indireta. Direta nós não temos nada, porque faz parte do poder público o saneamento básico. Tá? Voluntários, né? Por comunidades. Exatamente. Por comunidades. Temos outra pergunta aqui, ó. Eva Cauane. Boa tarde. Major Ricardo Silva. Sou de Santo André e gostaria de saber sobre projetos para a nossa cidade, principalmente para os idosos e pet. Muito obrigada pelas perguntas. Vão enviando. Eva, né? Eva. Dona Eva. A gente tinha um planejamento aqui nos programas da Sônia Nogueira, na Rádio Exclusiva, de trazer diversas ONGs e institutos para falar de diversos segmentos. Um dos segmentos é esse, nós temos sim, já vou dar uma pitadinha só, mas nós vamos ter um programa para falar de projetos para idosos, que é Eu amo crianças, amo os idosos, e também, né, todo mundo sabe que é uma paixão assim, muito pessoal minha, que é o mundo pet. Eu não gosto de falar muito de pet, assim, de questão política, porque muitas pessoas usam o mundo pet para fazer política. E eu sou totalmente contrário a isso. Mas nós temos, sim, diversos projetos. Um dos projetos que nós fazíamos, que era muito bacana, era Desfile Seu Pet com a Polícia Militar, que era um projeto que tinha a iniciativa privada, as instituições, as ONGs do mundo pet, né, dos animais, visando sempre o quê? O atendimento e legislações novas para a proteção dos animais. E nós fazíamos lá os desfiles com crianças, com a roupa parecida com ou idêntica à roupa que os animais usavam. Isso já gerava o quê? Gerava desfiles e um movimento, então o comércio gostava muito, região do Brás ali e do Bom Retiro. Então nós tínhamos um apoio muito grande da iniciativa privada, né? Porque é o tripé, né? Iniciativa privada, poder público e a sociedade organizada. E nós fazíamos sim. Então nós temos, Eva, temos sim projetos para a cidade de Santo André em relação a idosos. Na verdade, o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária tem projetos para todos os segmentos. Como eu disse, o projeto ele tem começo, meio e fim. Precisamos transformar alguns projetos
de polícia comunitária em programas de lei. É difícil, é problemático, porque acho que o Brasil é um país que mais tem lei no planeta, é lei para tudo, e agora com essa pandemia está criando mais leis ainda, né? Então, muitas vezes, não há necessidade de você criar uma lei, de um programa de lei, mas os projetos sim, fazendo os projetos para o momento, né? No caso dos animais e dos idosos, os idosos já têm legislação própria, né, que é o Estatuto do Idoso. Os menores, as crianças também. Tem o ECA, né, que é o Estatuto do Menor e Adolescente. Agora, o mundo animal, há necessidade, sim, de proteção dos animais, e nós fazemos um projeto de lei um pouco mais urbano. Nós temos muita legislação para a questão de animais silvestres, sendo que os animais urbanos, os cães, os gatos, os pássaros, né, eles têm pouca atenção na legislação, né? Mas nós temos sim, Eva, temos muito para apresentar para a cidade de Santo André, e no momento propício, daqui a alguns meses, né, que as pessoas sabem que eu sou pré-candidato a vereador da cidade, nós vamos falar bastante. Não de forma, hoje eu não estou aqui de forma política, estou de uma forma de cidadão mesmo, para mostrar aqui os trabalhos do grupamento tático. Mas no futuro nós vamos falar um pouquinho mais dos projetos de políticas públicas e projetos de programas legais. Tá ok, Sônia? Ah, excelente. Até mesmo porque o papel, né, eu falo do programa Versão Destaque, da nossa contribuição, é justamente esclarecer, tirar dúvidas. E a única forma, gente, eu falo isso, muito consciente, falo para vocês se conscientizarem também. A única forma da gente mudar a sociedade, mudar as coisas que ocorrem por falta de conhecimento, o que seja, é através da nossa permissão de começar a compreender. Né? Compreender o que é que está realmente acontecendo, sair do achismo, né? Porque muito só acha, mas no final das contas nem sabe o que é. Né? É exatamente na prática o que ocorre, né? Eu acabo vivendo algumas experiências e eu começo a perceber, isso eu falo por mim mesma, tá? Esse espaço ele é cedido justamente por conta de algumas experiências que eu já passei a viver alguns anos atrás, e eu comecei a observar que as pessoas falam muito de política, realmente a gente entende, né, que existem os desafios como qualquer segmento, qualquer setor, só que eu comecei a reparar que tem muitas pessoas que trabalham. E trabalha muito. Não é tão simples estar nessa posição também, nesse tipo de atuação, né, na política, ou enfim, o tipo de ação de contribuir com políticas públicas, né, para a sociedade. Não é tão simples, porque se trabalha muito. E a gente tem que valorizar as pessoas que realmente arregaçam a manguinha e faz o negócio acontecer, né? Porque não é fácil ser voluntário, igual ele falou. Realmente, ser voluntário não paga as contas, entendeu? Você que é voluntário, você também sabe disso. A gente que realiza trabalho voluntário de alguma forma, a gente sabe como que é. E é importante passar a olhar e dar valor para esses profissionais que se doam em prol do próximo, né? De alguma forma. E é isso que realmente, de fato, vai fazer a diferença. E eu não estou falando só por causa do Major Ricardo Silva, coisa parecida. Eu falo, gente, como cidadã, a gente deve se permitir ouvir e compreender o que realmente, de fato, existe. Porque a gente acaba sendo bombardeado por alguns casos específicos, mas não significa que é o todo. Porque se fosse o todo, a prefeitura não funcionava, as coisas não funcionavam, e a gente vê que muita coisa funciona. E funciona por quê? Porque existem, sim, profissionais que estão ali dispostos a fazer a diferença. E a gente deve valorizar esses profissionais que buscam, de fato, fazer algo em prol da sociedade. Porque eu percebo assim, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer um outro profissional, né? E ele trabalhava na prefeitura, era até um secretário, e começou dali meu aprendizado. Eu via que ele se esforçava, ia nas empresas, porque era secretário socioeconômico da cidade, e ele ia nas empresas, aí o pessoal falou, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui entender como que eu posso contribuir, porque não tinha visitas, né? Só que quando ele fazia publicações, ele era bombardeado, o pessoal chamava ele, e você é isso, e você é aquilo, um monte de coisa. E aí eu comecei a observar aquele cenário, e aí eu falei assim, nossa, que coisa, né? De repente tem algo que a gente precisa saber mais, que a gente não está vendo.
Porque é muito fácil a gente olhar o que é passado direto na televisão, que aquilo ali é uma notícia específica, mas e o que realmente de fato acontece? Porque se hoje, né, a gente se beneficia de algumas formas de algumas coisas do governo, enfim, a cidade, de certa forma, funciona, é porque existem pessoas que estão trabalhando de alguma forma ali. E não é pouco, né, Ricardo? Muito. O exemplo está aqui os meninos, né? Exatamente. Meninos, desculpa, mas é o jeito de falar. Eu falo meninos, mas aqui são homens já, né, formados e profissionais. Que é carinhosamente, tá? Então, mas as pessoas, é importante a gente deixar isso muito claro, né? A nossa contribuição aqui é realmente se permitir ouvir. Ricardo, nossa, tem muita gente aqui falando, né? Tem pessoas de muitos estados aqui. Enfim, muito obrigada pela participação, pela interação. A gente realmente só tem que agradecer, porque a cada dia que passa vocês compreendem a contribuição que nós temos aqui, né, a cada conteúdo que a gente busca levar para cada um de vocês. Enfim, eu só tenho que agradecer. E Major Ricardo Silva, né? Eu geralmente chamo de Ricardo, mas vamos lá agora para o Major Ricardo Silva, né? As pessoas estão perguntando muito aqui, né? Eu sei que você já falou alguma coisa, né? Mas realmente do que você realmente deseja realizar para Santo André, diante dos seus métodos. Olha, nós vivemos de sonhos, né? E nós tentamos realizar esses sonhos, materializar esses sonhos. O meu maior sonho para a minha cidade, a cidade de Santo André, para você de Santo André, é colocar o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária em ação, fazer ele acontecer. Vamos ter o poder público, vamos ter a iniciativa privada e vamos ter o pessoal do terceiro setor. Mas a vontade de vocês tem que ser maior do que a estrutura que nós vamos montar. Sem o cidadão de bem, as coisas não funcionam. Todos têm que participar. A polícia comunitária é isso, a interação da sociedade com esse método que nós criamos para fazer funcionar o sistema. Porque o sistema ele é japonês, não é nosso, gente. O sistema é japonês. Trouxemos para o Brasil em 97 para podermos adaptar para nossa realidade. Então, em Santo André, eu quero sim fazer esses projetos de polícia comunitária dentro do método para benefício da sociedade. Então, Santo André é uma cidade com mais de 700 mil habitantes, uma cidade com um PIB muito grande, é uma cidade rica, mas com uma desigualdade social muito grande. Nós temos vilas em Santo André que, se você pegar em linha reta, dá mais ou menos quase 15 quilômetros de ponta a ponta de outro bairro. Então, é uma realidade totalmente diferente. A realidade da Vila Luzita não é a mesma do Camilópolis. A realidade do Campestre não é o mesmo da cidade de São Jorge. E é a mesma cidade. Paranapiacaba, inclusive quero mandar um abraço para a dona Lolita, de Paranapiacaba, que nós estamos conversando. Eu vou em Paranapiacaba conversar com a senhora e verificar quais são os problemas que a senhora tem aí. E ver a Paranapiacaba, que é um lugar muito bonito. E Paranapiacaba também é Santo André. E está extremamente abandonado. Paranapiacaba está abandonado, está deixado a Deus dará. Um lugar lindo, pé de serra, um lugar que a ecologia é maravilhosa, dá para fazer projetos ecológicos ali maravilhosos. E, então é isso, eu quero realizar esses projetos para a cidade de Santo André. E vai depender muito da interação de vocês, cidadão, do terceiro setor, que é aqui o grupamento tático e outras ONGs que nós vamos trazer aqui nos programas, e a nossa com o poder público, né? Vamos fazer acontecer os projetos de polícia comunitária na cidade de Santo André e região, porque contagia. Você que é de São Bernardo, Sônia, você sabe disso. São cidades irmãs. São Bernardo, São Caetano, Mauá, Santo André, está todo mundo junto, né? Então vai contagiar. Então é isso, Sônia. Os meninos, eles são, acho que uma esperança para nós, né? O grupamento tático, o trabalho que eles fazem nos energiza. E eu quero viver o resto da minha vida trabalhando com pessoas como eles, para fazer programas e projetos para vocês aí de Santo André e da região em geral.
Quando você fala, apesar que vocês que estão assistindo, né, a gente já teve outras oportunidades, né? O Major Ricardo Silva teve a oportunidade de compartilhar com a gente, né, sobre o projeto em si, sobre a referência, né, do projeto Koban, que vem do Japão. Eu que morei no Japão, a gente até que falou bastante sobre isso, porque eu sei como funciona isso na prática lá no Japão, como que funciona as bases, né? E todo mundo é envolvido, a população ela é envolvida, né, no processo. Então, ele explica isso. E eu olhando, eu já estou pensando até mais longe, tá? Olhando aqui. Eu já estou até imaginando aqui, porque quando você fala, eu fico pensando, puxa, né? Santo André, ela pode se tornar mesmo a cidade modelo, né? Para depois expandir para as próximas, né? Ela pode se tornar uma cidade modelo, porque aí quando realmente consegue concretizar e ver o formato, fica muito mais fácil para replicar para outros lugares, né? Sim. Então eu vou mandar um pedido, né, e um convite para o prefeito de Santo André vir conhecer nossos projetos, vir conversar conosco, né? Nós vamos apresentar para ele. Unir, esse ano é um ano de eleição, né? É um ano de trocas e mudanças ou continuação de trabalhos, mas ainda não acabou o ano e nós não estamos nas eleições ainda. Então eu convido o prefeito de Santo André a conhecer nossos projetos. O Sargento Lobo é um vereador da cidade de Santo André. Ele é um vereador muito ativo, um vereador que trabalha muito na cidade e ele nos acompanha e já está nos apoiando em projetos. Ele tem uma ONG também, ele atua no terceiro setor. Então é um vereador da cidade de Santo André que já tem o perfil e a ideia dos nossos projetos. Então, eu convido tanto o Sargento Lobo, né, que é o vereador da cidade, e o prefeito da cidade para vir conversar conosco, conhecer aqui os projetos do grupamento tático e as outras ONGs que estão conosco lá em Santo André. Porque nós, independente de partido, nós nunca falamos de partido aqui, né, Sônia? Sim. Nós temos que pensar primeiro na população, na sociedade de bem. Então, independente de partidos, tá, gente? Todo mundo sabe da minha ideologia, o tipo de pessoa que eu sou na política. Mas, independente de partido, nós temos que criar políticas públicas para o cidadão de bem da cidade de Santo André. Independente de partido, eu também sou muito assim, sabe? Porque, na verdade, o partido a gente sabe que existe ali, mas quem faz a diferença é o cidadão. As pessoas envolvidas para fazer acontecer. E eu achei muito legal da sua parte colocar dessa forma, viu? Algo que, assim, a gente vai vivendo aqui o programa e a gente vai se permitindo, né, compartilhar aquilo que nós somos de verdade, né, aquilo que a gente deseja, né? E eu achei muito bacana isso, você compartilhar dessa forma, porque o que vai realmente fazer a diferença é a união, não é o partido que muda a vida da pessoa, é realmente essa união, essa conscientização em prol do próximo. Lembra, né, da palavrinha que eu gosto de falar? Eu ia te perguntar isso, me fale. Ele adora, gente. Eu tava aqui, tô com ela aqui, ó, para poder realmente perguntar, porque ele sempre fala. Então, fale, Major Ricardo Silva. Fraternidade. Fraternidade. A fraternidade, ela tem a ver com irmandade, com irmãos. É o amor fraterno. É aquela palavra, né, de cooperação de um com o outro. É crescer junto. Então, a língua portuguesa, ela é muito rica, né? Porque nós viemos do latim, né? A língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela tem algumas palavras que são parecidas. Irmão, fraternidade, amigos, né? Amantes, amores, aquelas coisas. Mas a fraternidade, ela é a palavra atual. E quando você atua junto ao terceiro setor e com políticas públicas, você tem que ter muita fraternidade, muita cooperação. Fazer junto e usufruir juntos. Então, hoje nós estamos aqui no momento fraterno, no momento de irmandade, de irmãos, né? Cada um tem sua espiritualidade, tem sua religião, mas nesse mundo aqui, nós somos irmãos, nós somos fraternos. Então, eu gosto muito, né, da palavra fraternidade, né? E estamos aqui num momento fraterno, entre amigos, tá, Sônia? E eu fico muito feliz, você vê que a gente até... Gente, a hora voa, né? Eu fico até feliz que a gente fechou até com chave de ouro, né? Eu nem esperava que ia fechar tão bonito desse jeito. De uma forma tão fraterna. Eu não imaginei que ia terminar dessa forma. Mas, enfim.
Realmente o programa tá ótimo, conteúdo riquíssimo aqui. Aproveitem, compartilhem com seus amigos, com os familiares, se permitam, né, conhecer mais sobre política, sobre políticas públicas, entender como que é, porque a sociedade, tudo, o país, ele só muda através do conhecimento, daquilo que a gente passa a compreender e conhecer. E eu estou realmente me dispondo aqui a ouvir e a compreender, assim como cada um de vocês, e eu convido vocês também a se permitirem, né? Aproveitar esse momento que nós temos aqui. Enfim, eu só tenho que agradecer. Major Ricardo Silva, meu muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui, mais uma vez, né? Se permitindo esclarecer, tirar dúvidas, né? Sobre políticas públicas, enfim, muito obrigada pela contribuição. O agradecimento é meu, vou deixar os meninos se despedir, mas eu já faço aqui a minha despedida. Agradecer novamente a Deus a oportunidade de poder estar aqui, né, bem, de saúde, nesse momento trágico, triste, que a humanidade está passando, que é a crise pandêmica. Agradecer à Rádio Exclusiva FM, a Sônia Nogueira, né, é uma amiga nossa já, uma pessoa maravilhosa, que sabe se comunicar com o seu ouvinte. E estamos lá nos canais, Major Ricardo Silva, é minha página no Facebook, www.majorricardosilva.com.br, que é o meu site. Criamos um aplicativo, tá, Sônia? Não te mandei ainda, mas vou te mandar. É um aplicativo, está na Google Play, né? Play Store, né? Do Google, Play Store do Google. Então é Major Ricardo Silva também, que é um aplicativo direcionador de página, de redes sociais. Então, meu muito bom, uma tarde maravilhosa, estou até emocionado aqui, uma tarde maravilhosa a todos. Mas a gente terminou com tão bonito o programa que a gente está até fica assim, emocionado, né? Então, uma tarde maravilhosa a todos e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado, viu, Rogério e Teodoro. Muito obrigada pela participação, Rogério e Teodoro, pelo compartilhamento, pela disposição que vocês têm de realizar em prol do próximo. Eu fico muito feliz de poder ter vocês aqui também para compartilhar que é possível, sim, fazer a diferença na vida das pessoas, e o quão é gratificante é viver esse momento de doação também, de se permitir conhecer novas histórias, permissões mesmo, né, diferente, porque quando você estende a mão, é muito diferente, né, do que quando você está recebendo, né, de certa forma. E eu agradeço a confiança, a permissão de vocês de estarem aqui e se permitir compartilhar parte da experiência e parte da trajetória, agregando valor na vida das pessoas que nos acompanham. Meu muito obrigada. Eu também queria agradecer, né, a sua pessoa, a Sônia, a Rádio Exclusiva, né, o Major, por essa oportunidade de a gente falar dos nossos projetos, né? Queria agradecer a minha equipe, porque sem a minha equipe também acho que o grupamento não existiria. Agradecer também todos os outros bombeiros civis, né? Todos os grupamentos, né, de Osasco, de Diadema, de São Bernardo, todos que fazem esse trabalho também, né? Que a gente não pode esquecer, que não é só o nosso, mas tem muitos outros também que fazem um trabalho e tentam fazer um diferencial. Lá em Santo André, a gente está à disposição da população, né? Pode entrar em contato, pode procurar a gente nas redes sociais. O Face do grupamento é o grupamento tático, né? Pode entrar em contato, pode solicitar, que a gente vai com todo carinho, com todo amor, nas escolas, até nas casas onde tem os idosos também. Onde for preciso, a gente estará à disposição aí da população de Santo André. Atendendo o chamado, né? Atendendo o chamado, porque a gente nasceu para isso, né? Não teria outro objetivo se não fosse esse. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, Teodoro. Eu queria agradecer, sua vez, querido. Primeiramente a Deus, agradecer a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo aí, a Sônia, a Rádio Exclusiva, ao Major, essa pessoa especial que Deus nos colocou no nosso caminho aí. E a frase que a gente diz, fraternidade, eu tenho uma frase que eu, nos anos para cá, passei a usar muito, que é o propósito. Tudo na vida tem um propósito. Tudo. Estou num momento de dificuldade, é um propósito. Estou num momento feliz na minha vida, é um propósito. Então, hoje, todos nós aqui estamos envolvidos em um propósito, que é o quê? Ajudar ao próximo. Valorizar mais ainda a vida. Então, assim, só tenho a agradecer a todos imensamente e que nós possamos ser usados cada vez mais e mais para valorizar o nosso próximo aí.
no atual momento do mundo, ficou muito claro e evidente aí o quanto que cada um pode ajudar o seu próximo aí. Porque as autoridades estão trabalhando para tomar todas as providências necessárias, mas a gente vê o trabalho do voluntariado. Um ajuda um pouco aqui, ajuda ali, converso, faço um bom dia. Tudo isso é voluntariado, tudo isso ajuda. Então, assim, é muito importante ter toda essa comunhão entre nós. Muito obrigado a todos. Eu só tenho que agradecer. Tá vindo aqui na minha mente para falar para vocês e bater na tecla. Foque naquilo que realmente é positivo. Existem as coisas ruins? Existem as coisas ruins, mas também a gente sabe que existe pessoas buscando fazer a diferença. E essa diferença não é só eles, é nós, é você que está aí também nos acompanhando de alguma forma. Então, foque no positivo. O que é ruim é noticiado, porque não tem jeito, acaba... é uma forma de... falar o que está acontecendo, mas foque no positivo. Temos pessoas, voluntários, tem tanto trabalho riquíssimo acontecendo aí, né? E às vezes as pessoas nem sabem. Então compartilhem. Muito obrigada pela sua participação. Fiquem ligadinhos nas redes sociais. Vocês que não acompanham ainda as minhas redes sociais também, entrem lá no Instagram, @Sonia_Nogueira. Para você que não tem Instagram, mas quer acompanhar no Face, Sônia Nogueira Oficial, enfim, lá você vai saber os próximos entrevistados, os próximos assuntos, os próximos temas, enfim. Muito obrigada pela participação de todos vocês, e sexta-feira que vem tem mais um programa Versão Destaque, do meio-dia a 13h, aqui pela Rádio Exclusiva FM para todos vocês. Até lá, excelente tarde para todos vocês.